Olá, bom dia a todas e todos. Eu sou Lidiane, trabalho numa organização de base comunitária chamada Rede da Maré, que fica localizada no Conjunto de Favelas da Maré, no Rio de Janeiro. Queria agradecer o convite ao Perceval, a Macarena, pelo convite para a gente estar aqui. E a gente está vindo também de uma ressaca, né? A gente fez um grande festival nesse final de semana, no centro da cidade do Rio de Janeiro, chamado Festival Mulheres do Mundo, em que a Rede da Maré é curadora. Então, a gente teve mais de 200 atividades, shows. Então, eu estou vindo assim também um pouco nessa energia que a gente trocou entre mulheres por um evento produzido por mulheres, né, para mulheres, com mulheres do mundo inteiro. Então, para a gente também é um momento que a gente se reenergizou, se encontrou nesse final de semana. Então, na verdade, esse convite eu acho que vem um pouco por essa trajetória, esse trabalho da Rede da Maré, né? A Rede da Maré é uma organização de base comunitária que está localizada nesse conjunto de favelas, que é o Conjunto de Favelas da Maré, que está localizado na zona norte da cidade. Então, quem já foi ao Rio de Janeiro já passou pela Maré em algum momento, porque ou quem chega de ônibus passa pela Maré, ou quem vem pelo aeroporto internacional também tem que passar pela Maré. A Maré tem cerca de 140 mil habitantes que vivem em 16 favelas, né, 16 localidades. Então, a gente costuma dizer que é uma cidade dentro da cidade do Rio de Janeiro, né? Se a gente comparar populacionalmente, a Maré é maior do que 95% dos municípios brasileiros. Então, e é uma favela majoritariamente formada por mulheres, né? A gente tem 56% da população feminina. Isso se reverbera muito também nos processos de luta por direitos na Maré. Então, a Rede da Maré, por exemplo, foi fundada e liderada por mulheres, e hoje a sua composição de cerca de 340 funcionários, 90% são mulheres. Então, é um processo liderado e pensado também com mulheres e para mulheres desse território, dessa favela em específico. Então, a Rede da Maré ela atua, né? E aí eu talvez localizar um pouco, né? A Rede da Maré ela atua nessa frente de pensar como que a gente fortalece a ideia que a favela é cidade, né? Longe da ideia de que a favela é um gueto, né, e que está apartada da cidade, todo o nosso trabalho é de reafirmar que a favela é cidade. Então, todos os direitos que todo cidadão e toda cidadã da cidade tem, os moradores e as moradoras da Maré precisam ter e acessar. Mas a gente sabe que a gente vive numa sociedade muito desigual, né? A gente ouviu aí um pouquinho os colegas da primeira mesa, que fala muito desse lugar que o que é a favela, o que a favela representa na cidade. Então, cada vez que a gente fortalece essa ideia de que temos os bairros formais e a favela, a gente reforça esse abismo e essa identificação. Então, parte do nosso trabalho é dialogar com o Estado para que os serviços públicos estejam nesse espaço como estão em qualquer parte da cidade. Então, por exemplo, a gente tem uma discussão muito grande no campo da segurança pública, um acúmulo muito grande, porque a gente não é contra a atuação da polícia, a gente é contra a forma que a polícia hoje atua naquele território. Mas a polícia, assim como todos os equipamentos de justiça, do sistema de justiça criminal, precisam atuar nesse território. A gente não acha que aquele espaço é um espaço que deveria ser ocupado só por escolas, só por postos de saúde. Não. Segurança pública também precisa ser vista como um direito. A justiça também precisa ser vista como um direito. Então, a gente vem desenvolvendo, né, ao longo desses 20 anos, hoje a gente tem 45 projetos, né, que estão aí pensados em alguns eixos estruturantes que a gente considera importantes para mudar a realidade de quem vive ali na Maré. Então, a gente tem projetos na área de educação, de arte, cultura, memórias e identidades, de direitos urbanos e socioambientais, de direito à saúde e direito à segurança pública e acesso à justiça. Então, a gente vem desenvolvendo tanto pesquisas, produção de dados primários, mas também coleta de dados secundários,
mas também pensando como que esses dados dialogam com os moradores da Maré. Então, a gente, a partir desses dados, promove diálogos com os moradores, mobiliza moradores por direitos, de uma maneira geral. Não o meu direito enquanto sujeito, mas o direito de toda essa coletividade. E a gente vai criando ações concretas para a gente pensar como que a gente incide politicamente. Acho que principalmente em políticas públicas, mas na sociedade. A gente também parte do pressuposto que se existe essa desigualdade que está colocada na cidade, ela tem a anuência da sociedade. E a sociedade precisa se implicar também em mitigar essa desigualdade. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para a gente dialogar um pouco dessas experiências do que a gente vem experimentando na Maré, né? Que são experiências muito locais, de uma organização de base comunitária, fundada por moradores da Maré, formada majoritariamente por moradores da Maré, para pensar como que a gente mitiga processos de violência. Violência baseada em gênero, mas violências em geral, né? Uma primeira experiência que a gente tem, que é muito forte, né, foi o pré-vestibular comunitário, que foi criado lá nos anos 90, pensando como que amplia o acesso ao ensino superior. O acesso ao ensino superior, ele garante mobilidade, né, social para esses sujeitos que circulam a cidade, mas também acessam a renda de uma maneira diferenciada. E, ao mesmo tempo que você impacta na vida dessa pessoa, essa pessoa volta para esse território para pensar como que muda essa realidade, como que muda essas diferenças, essas desigualdades que afetam. Então, a gente tem, hoje, né, várias pessoas que trabalham tanto na rede como em outros equipamentos que são médicos, arquitetas, professoras, assistentes sociais, psicólogas que são da Maré, formadas a partir desse pré-vestibular, vão para a universidade e voltam. A gente também criou aí a ideia da Casa das Mulheres da Maré, né? Que é um equipamento que é financiado pela Redes, é estruturado pela Redes com apoio internacional, né? Para a gente pensar integralmente essas mulheres. Então, não adiantava a gente abrir uma casa e falar: vocês que sofrem violência, vêm para cá. Então, a gente vai promovendo uma série de cursos, atividades de arte-educação para o corpo, e essas mulheres vêm chegando e se repensando e pensando o seu território. E a gente vai, a partir desse trabalho, trazendo elas para discutir que maré que a gente quer. Então, a gente tem um projeto chamado A Maré que Queremos, que busca articular essa visão. Como que as pessoas que vivem na Maré participam nesse planejamento do que se quer de política pública para a Maré? Então, trazer essas pessoas, né, através desses cursos, dessas experiências, primeiro no campo individual, ajuda essas pessoas a se conectar e a pensar o planejamento da cidade e o que se quer para lá. Então, a gente vem, né, eu acho que experimentando, né, a Maré é um território que é um território estigmatizado na cidade, que é marcado por um lugar de muita violência, né? Quem já foi na Maré, quem conhece a Maré, ou quem conhece a Maré pelos noticiários, sempre vai ter a notícia de uma extensão armada muito grande dos grupos que ocupam. Então, a gente tem 3 grupos armados que ocupam esse território de maneira ostensiva, né? A polícia, por exemplo, as forças policiais não têm postos nesse território. Todas as vezes que as polícias precisam estar nesse território é por meio de grandes operações policiais, então, que são marcadas por confrontos, tiroteios e uma lógica de muita violência. E aí, ao mesmo tempo, a gente vem, enquanto estratégia, provocando: qual é o papel do Estado nesse território? Qual é o papel dos moradores na construção do planejamento do Estado? Então, o nosso trabalho vem muito no caminho de fortalecer esses caminhos de como implicar as pessoas que são diretamente afetadas por essa violência a pensar caminhos, a pensar soluções para mitigar essas violências que estão estruturadas nessa sociedade. Então, vou finalizando,
para não me estender muito. Obrigada. Muito obrigada, excelente.